A paz, irmãos. Hoje eu quero falar de algo muito importante. Hoje eu vou falar sobre os níveis da oração, para que você possa entender e compreender essa chave no mundo espiritual. Então, ouça até o final para que você consiga compreender como funcionam os níveis da oração. E Jesus nos ensinou sobre a oração e como chegar até Deus, como está escrito em Mateus 7, versos 7 e 8, dizendo: Pedi e dar-se-vos-ás, buscais e encontrais, batei e abre-vos-ás, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Hoje eu vou falar sobre os níveis da oração. Hoje eu vou te ajudar a entender como funcionam os níveis da oração, para que você consiga alcançar aquilo que você tem pedido diante de Deus. Existem 3 níveis da oração. E o primeiro nível é o nível da carne. E no nível da carne você começa apenas pedindo. Por exemplo, você começa a dizer: Deus, me perdoa, perdoa os meus pecados, Deus me abençoa, Deus guarde a minha família, Deus repreenda o inimigo, e assim vai. Por quê? Porque esse é o primeiro nível, é o nível da carne, é apenas o nível da petição. Só que muitas pessoas só ficam nesse nível. E no nível da carne, a sua mente consegue te distrair facilmente. Você está ali orando, pedindo, de repente você já começa a pensar no que vai fazer depois, no que você vai comer depois, ou em algum problema que você precisa resolver, ou qualquer barulho consegue te distrair facilmente. Por quê? Porque você está orando no nível da carne. E a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedi mal. E a Bíblia diz em Efésios: por isso, orem em todas as circunstâncias no Espírito. Por quê? Porque se você orar apenas na carne, a sua oração não vai ser eficaz. Mas se você permanecer ali orando, você continuar ali orando, automaticamente você vai entrar para o segundo nível, que é o nível da alma. Mas para isso você precisa manter o seu foco em Deus. Não permita que a sua mente te distraia e te faça pensar em outras coisas. E quanto mais tempo você ficar ali orando, você vai conseguir entrar nesse segundo nível, que é o nível da alma. E quando você passa para o nível da alma, você começa a se quebrantar. Às vezes você fala em línguas, começa até a chorar. E aquilo que te distraía, não te distrai mais. Por quê? Porque agora você entrou no segundo nível, no nível da alma. E no segundo nível você quer apenas adorar a Deus. Aleluia. Então lembre-se que o primeiro nível é o nível da carne, é o nível de pedir. O segundo nível é o nível da alma, é o nível de buscar. Porque no nível da alma, você começa a buscar verdadeiramente a Deus. Assim como o salmista disse no Salmos 42, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. E é nesse nível, no nível da alma, que você começa a buscar a Deus de coração. Então você começa a sentir a presença de Deus. Você começa a adorar a Deus, dizendo: então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, aleluia. Mas porém, irmãos, a maioria das pessoas param por aí e pensam: eu já pedi, eu já falei, já até senti a presença de Deus, tá bom. Não, irmãos, você precisa continuar orando. E se você continuar orando, você vai entrar para o próximo nível. Mas eu sei que, infelizmente, é um nível que poucas pessoas chegam. Porque o terceiro nível, irmão, é o nível do Espírito. E em Efésios, Paulo nos ensina assim, dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E saiba que é nesse nível que a sua oração vai ter mais resultado. Porque no nível do Espírito você encontra Deus. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. E para que nós nos encontramos com Ele, nós precisamos estar no Espírito. Aleluia. Então, recapitulando, o primeiro nível é o nível da carne, é o nível de pedir. O segundo nível é o nível da alma, o nível de buscar. O terceiro nível é o nível do Espírito, o nível de bater e encontrar. Por isso que a Bíblia diz em Mateus: pedi,
buscais e encontrais, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Tá entendendo o mistério? Aleluia. E hoje, irmãos, hoje eu vou te ajudar a entender melhor o terceiro nível. O terceiro nível, que é o nível do Espírito. Irmãos, vamos lá. Irmãos, a oração é um diálogo. É uma conversa entre você e Deus. Irmãos, como funciona a conversa? Na conversa, normalmente, são duas pessoas falando. Uma fala e a outra responde, e vice-versa. Agora, quando é apenas uma pessoa falando, não é uma conversa, é um monólogo. E o que é a oração? A oração é uma conversa ou um monólogo? Ei, a oração é uma conversa. A oração é uma conversa. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto que a maioria das pessoas começam orando, falando, e elas falam. E elas começam então a sentir a presença de Deus, e Deus começa a se aproximar delas. E quando elas começam a sentir a presença de Deus, elas param por aí. Elas não esperam. Elas não esperam entrar no nível do Espírito para poder ouvir Deus falar com elas. Mas quando, irmãos, quando você entra no nível do Espírito, um silêncio invade todo o seu ser. Quando você entra no nível do Espírito, um silêncio vai invadir todo o seu ser. Então você fica ali em silêncio, você fica totalmente em silêncio. E você precisa ficar em silêncio, porque se você não ficar em silêncio, como você vai conseguir ouvir Deus falar com você? Por exemplo, você só ouve a outra pessoa falar quando você para de falar e fica em silêncio, não é? Então no terceiro nível você fica em silêncio, crendo e exercitando a sua fé, esperando Deus falar com você. E a Bíblia diz no Salmo 46, verso 10, aquietai-vos. E outras traduções dizem, ficai em silêncio e sabei que eu sou Deus. Por quê? Porque até agora só você falou, pediu e buscou. Agora você precisa crer que Deus vai falar com você. E às vezes vai demorar, então você precisa esperar. Esperar Deus falar com você. Às vezes vai demorar horas, mas tenha certeza que Ele vai falar. Não tenha pressa. Fique o quanto tempo precisar. Como o salmista disse, em Ti, Senhor, eu espero o dia todo. Em Ti, Senhor, eu espero o dia todo. Você precisa esperar. Irmãos, a gente precisa esperar. Só que tem gente que não quer esperar. As pessoas esperam por tantas coisas, mas as pessoas não querem esperar Deus. Não querem esperar Deus falar com elas. Ei! Nem que demore, irmãos, 2, 3, 4 horas, fica ali em oração esperando e crendo que Deus vai falar com você. Irmãos, pode ter certeza que aquele que espera alcança. Mas lembre-se que no começo esse processo pode ser demorado, mas tudo vai depender da sua perseverança. Mas conforme você for praticando, mais rápido você vai passar por esses níveis. Por exemplo, hoje em dia, eu sei como funcionam os níveis da oração e como eu já pratiquei muito, e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, porque Ele já falou das outras vezes. Então esse processo acontece mais rápido. Às vezes, questão de minutos, eu já estou orando no nível do Espírito. Pois é no nível do Espírito, irmão, do Espírito, que tudo flui melhor. E de repente, quando você está ali, você ouve Deus falando com você através do Espírito Santo. E ali então você começa a se relacionar com Ele. Essa oração. Porque a oração, irmãos, é uma conversa. E quando o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus, Deus começa a falar e te revelar coisas profundas. Assim como está escrito em Jeremias 33, verso 3, dizendo, clamas a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas, a quais você não sabe. E é nesse nível que Deus se revelará a você. É nesse nível que você começa a ter uma intimidade mais profunda com Deus.
E quanto mais tempo você ficar no terceiro nível da oração, mais intimidade você terá com Deus. E lembre-se que existem níveis de intimidade. Existem níveis de intimidade. Lembra de Jesus? Jesus, irmãos, tinha 12 discípulos. Só que dos 12 discípulos, Jesus tinha 3 que eram mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João. Só que dos 3 que eram mais íntimos, Jesus tinha um ainda que era mais íntimo do que todos, que era João, que a Bíblia vai dizer que era o apóstolo a qual Jesus amava. Era o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João teve revelações grandiosas e profundas com Deus. João é o autor do livro do Apocalipse. Aleluia. Irmãos, esse é o caminho. Esse é o caminho para você chegar até Deus em oração. Porque quando você não conhece o caminho, tudo é mais difícil. Por exemplo, antes, quando eu não conhecia esse caminho da oração, eu orava, passava muito tempo orando e parecia que eu estava perdida, parecia que a oração não fluía, até que um dia eu descobri e entendi, através do Espírito Santo, como funcionam os níveis da oração e a minha vida espiritual começou a mudar. E hoje eu estou compartilhando com você essa chave espiritual, essa chave poderosa espiritual dos níveis da oração. Por quê? Porque de graça recebemos e de graça devemos dar. E eu tenho certeza que se você praticar isso, isso mudará a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Porque mudou a minha vida espiritual quando eu comecei a orar no Espírito. E perceba, irmãos, que algumas das minhas experiências aqui do canal, algumas das minhas experiências espirituais aqui do canal, eu sempre começo dizendo assim, olha, estando eu em oração. E essa oração que eu falo é a oração no Espírito. É a oração no terceiro nível. Esse é o meu segredo. As experiências com Deus, visões e revelações acontecem nesse nível da oração. Irmãos, o meu desejo é que todos vocês cresçam espiritualmente. Por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. E saiba, irmãos, que quando você entra nesse nível de oração em jejum, porque essas são as chaves espirituais, né? Oração e jejum. E quando você entra no terceiro nível de oração estando em jejum, irmãos, o mundo espiritual se tornará real para você. E isso é muito poderoso e tremendo. Então, irmãos, a partir de hoje, comece a se relacionar com Deus. Isso não é só para mim, mas para todos aqueles que têm coragem. Têm coragem de orar até alcançar. Ei, não ore até Deus ouvir você, mas ore até você ouvir a Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ore até você orar de verdade. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.